E agora a música número 4, que vai fechar esse quarteto das canções de Edu Lobo aqui deste episódio especial, é Choro Bandido. Choro Bandido é uma parceria de Edu Lobo com o nosso Chico Buarque de Holanda. Olha que dupla pesada, hein? Essa gravação, ela vem direto de 1991, o Chico em Si, pela CID, né, que abriu essa proposta dos álbuns temáticos de compositores, né? O Quarteto em Si já tinha feito alguns outros discos temáticos, mas não com essa série que teve sempre de o nome do compositor em si. Muitos virão e o Chico foi o primeiro. Até hoje ele é muito bem recebido. As meninas estão sempre disponibilizando esse disco também para quem quiser comprar nos shows. Muita gente gosta, eu gosto muito. Foi daí que veio esse meu amor, essa minha paixão pelo Quarteto em Si. Foi desse disco. Inclusive, se você quiser ouvir o show, o Chico em Si, temos lá no canal do YouTube do Quarteto em Si. O YouTube, né? Procura lá, Quarteto em Si Oficial. Tem esse show maravilhoso para você ouvir essas músicas ao vivo. Na época, né? Tanto na gravação do disco quanto no show. Tem a formação de 3 das irmãs fundadoras, né? Sinara, Cibele e Siva. E também Sônia Ferreira. E uma coisa muito legal dessa música, que nós vamos ouvir logo na sequência, tem que eu contar uma historinha antes, é que essa gravação do Chico em Si tem o Edu Lobo cantando junto. O timbre do quarteto com o Edu Lobo. A gravação é linda, a música, a letra é emocionante, então é uma das minhas prediletas. Eu encontrei um artigo de André Almeida que fala sobre a mitologia greco-latina na canção Choro Bandido. É uma análise muito interessante. É importante falar que essa música foi composta para a peça O Corsário do Rei, de Augusto Boal, e foi levada aos palcos em 1985. Tem essa referência à cultura clássica, que revela um pouquinho do sentido em que tece a letra. Então, é muito mais do que parece ser apenas uma canção de amor ou de lamento. O tema da canção, como em muitas músicas com letra do Chico, essa, vamos lembrar, é letra do Chico Buarque, a melodia maravilhosa de Edu Lobo. Essa obra se diferencia de outras porque o canto poético se reconhece sedutor por excelência, mas nesse caso tem mais a ver com o canto de sereia. Nós vamos ver que a figura do deus Hermes se evidencia, né? Deus Hermes, estamos falando de mitologia grega. A imagem desse deus Hermes, né, como um ladrão engenhoso e hábil com as palavras, vai aparecer em verso a verso. E no começo ele já se declara falso. E essa ideia de falsidade vai se perpetuando ao longo da letra, deixando claro esse discurso enganador próprio dessa arte da sedução. Nos versos iniciais da música, ele diz que não importa em que condições, são boas as obras dos cantores e poetas. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas. Não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas, quando um deus sonso e ladrão fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. A partir desse verso, é possível notar uma sutil mudança melódica na canção. Então, aparece a figura de Hermes, já bastante destacado em versos anteriores. Esse deus recebe uma menção na letra por ter sido o inventor da lira, instrumento fundamentalmente ligado ao canto e à poesia. Homero, em seu hino a Hermes, chega a narrar o modo pelo qual o deus, recém-nascido, constrói a primeira lira, tendo se deparado com uma tartaruga e visto nesse animal algo além de suas propriedades mágicas. Com o casco da tartaruga, Hermes levará ao cabo de sua invenção. Aqui temos um trecho desse hino de Hermes, né? Ajustou na medida umas talas de cálamo exatas, e do dorso, através e da pele, enfiou no quelônio. E conforme pensava, uma pele de boi esticou, e 2 braços extremos dispôs, por travessa ajuntados. 7 cordas de tripas de ovelha estendeu harmoniosas. Ao depois de fazê-lo, tomou do amorável brinquedo, e com um plectro, uma a uma, provou cada corda aos seus dedos,
ressoava tremenda. Esse é um trecho de Hino a Hermes, escrita por Homero. Existe inclusive uma reconstrução de uma lira que está no Museu Britânico, em Londres, que foi encontrada em vestígios em Atenas. Nós vamos colocar uma fotinho dessa imagem aí no Castro da Tartaruga, para você ver que interessante. Vai estar junto com o post lá no nosso Instagram, o @podcast57 em si. Essa citação ao Deus é uma justificativa dessa qualificação de sonso e ladrão. Como ladrão, por exemplo, temos o mito em que Hermes, de fato sendo essa figura trapaceira e arguciosa, já nas primeiras horas de vida partiu em busca dos bois de Apolo e os roubou, pedindo para que um ancião que o viu passar com a manada o seu cúmplice silêncio. Então esses atributos fez com que ele se tornasse o deus protetor dos ladrões e dos que fazem trabalhos na calada da noite. E essa análise da letra dá a qualificação de Hermes como ladrão, né? E sonso. Como sonso, tem a ver muito por ele ser um trapaceiro, um embuste, e a gente vê que isso tem a ver muito com a índole do próprio Deus, né? Aonde a gente vê com o passar da história partindo para o furto, a mentira e o fingimento. E daí nasceram as palavras e os arrobos de bandido, como eu cantando assim: você nasceu pra mim, você nasceu pra mim. E é então a partir da invenção da lira que o poeta sedutor pode roubar para si, como um bandido do verbo, a afeição da pessoa amada. O título da canção Choro Bandido relaciona-se estreitamente com essa ideia. E o discurso sedutor do poeta se apresenta como tal forma poderoso que chega a superar o canto sedutor por excelência nessa mitologia greco-latina, ao que nós comentamos o Canto das Sereias. De fato, é uma alusão clara a um episódio da Odisseia de Homero, em que Ulisses se prende a um mastro para ser o único humano a ouvir o canto das sereias e permanecer vivo. Nos seguintes versos da letra, defenderão sequer o recurso de Ulisses, isto é, a razão e a temperança, poderá resistir a tamanha força da sedução, nas palavras do poeta. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. O primeiro verso que nós comentamos remete claramente à estratégia de Ulisses de escapar ileso às sereias, pois, advertido por Circe do perigo desses seres, o herói faz taparem os ouvidos de toda a tripulação, a fim de que, mesmo ele ensandecido pelo canto, mantivesse o barco em seu rumo em segurança. No canto 7º da Odisseia, Homero põe Ulisses a narrar aos Fiácios essa extraordinária experiência. Ao aludir ao canto das sereias, apontando como um canto de sedução ainda maior, os versos dessa letra remetem necessariamente a um canto de perdição, de desvio de uma rota segura e planejada para as pedras fatais da paixão amorosa. Essa perspectiva não apenas reforça a ideia do canto poético como discurso enganador, mas também, por sua vez, reforça pelos seguintes versos da letra. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim: me leve até o fim, me leve até o fim. Essa ideia de uma sabedoria anterior agora perdida pode se relacionar a um Ulisses seduzido e desejoso de entregar-se ao funesto destino. Ainda que se possa questionar essa alusão ao episódio de Odisseia a partir de uma imprecisão no verso em que diz que você fecha os ouvidos, encontra-se apenas 2 versos adiante, o que pode se compreender como um comentário do letrista, a respeito da própria obra poética. Mesmo porque estou falando grego, com sua imaginação. Esses versos eles não apenas remetem à ideia do discurso poético enganador, mas também usam aquele corriqueiro sentido de falar grego como dizer o ininteligível,
aquilo que não se compreende, né? Como também esse segundo sentido. E existem mais alusões a duas outras passagens da mitologia, tanto o mito do labirinto do Dédalo, quanto o adivinho Tiresias, se mencionam do seguinte modo: mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões, saiba que os poetas, como cegos, podem ver na escuridão. O labirinto é um dos elementos mais difundidos aí da cultura grega ou greco-latina. Ele foi construído por Dédalo em Creta, a mando do rei Minos, para abrigar o monstro Minotauro, um híbrido de homem e touro, parido pela rainha Pasífae, a qual, por punição divina a Minos, enamorou-se de um imenso touro saindo das águas. Já Tiresias é mencionado na letra através da ideia de que põe cegos a ver na escuridão. De fato, Tiresias era cego, não de nascença, mas pela fúria de Hera, não obstante sua cegueira, foi o maior vidente de toda a mitologia grega, pelo que Sófocles põe Édipo a pedir-lhe um auxílio. Ovídio, por exemplo, narra no livro 3 das Metamorfoses um episódio em que cegou Tiresias e a ele concedeu o dom da vidência. Essa comparação entre os poetas e cegos que vêm na escuridão, nessa alusão a Tiresias, abre essa possibilidade de compreender o discurso poético como algo também mântico, alguém que acessa essas verdades inalcançáveis ao homem comum, revelando-se em seus versos proféticos. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Me leve até o fim, me leve até o fim. A canção termina com um corolário a essa ideia de um discurso de sedução que engane de certa forma, desvie de um reto caminho a pessoa amada. Essa ideia com essa carga pecaminosa e proibitiva de um amor de amantes. Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso, são bonitas. Não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons. Sendo assim, a tocante melodia de Choro Bandido proporcionou ao parceiro Chico Buarque traçar um discurso que apresenta durante toda a letra essa proposta da sedução, subvertendo a ideia da sensatez humana. E essa menção ao final da letra ao amor de amantes em tudo contribui para essa ideia de reforço do canto poético infalível. Nessa ideia de paixão avassaladora, de um sentimento irresistível. E o uso do termo musa, que é uma das diversas alusões à cultura clássica, não se restringe apenas à ideia de uma pessoa inspirada pelo poeta, mas, acima de tudo, essas entidades mitológicas, né? As filhas de Zeus e Mnemósina, que alegram os deuses olímpicos e aos mortais inspiram as artes. Sendo assim, essas imagens mitológicas nessa letra não são só meras referências à cultura clássica, mas representam a própria chave da interpretação dessa letra, no sentido que lhe fornecem, dando essa única temática e uma sofisticação absolutamente visível em toda a obra desse autor, nessa letra em específico, nessa grande parceria de Edu Lobo com Chico Buarque de Holanda. E o nosso agradecimento a André Almeida, de onde nós reduzimos esse artigo. Lá no nosso Instagram vai ter um link para você acessar o artigo completo. Ele é bem maior do que isso. Pegamos só os principais trechos. Muito interessante ver que a inspiração foi muito além do que somente ouvir o coração. Existe toda uma pesquisa e a música é maravilhosa. Então, vamos ouvir aí direto do Chico em Si, Quarteto em Si, Edu Lobo com Choro Bandido.